Olá, é uma honra, é um prazer recebê-los para esse diálogo que é tão necessário. Eu me chamo Manuela, tenho 37 anos, sou uma mulher parda, de cabelos cacheados e castanhos que estão presos em um coque. Os meus olhos também são castanhos e hoje faz frio, eu estou vestindo uma blusa de frio azul marinho. Agradeço muito por estarem aqui, dispostos a refletir sobre esse tema que toca na vida de todas as famílias, o uso saudável e seguro das redes sociais. Essa não é uma conversa sobre proibir, sobre temer a tecnologia, mas é sobre construir juntos uma cultura digital ética, consciente, protetora, onde família e escola possam atuar como verdadeiros faróis de orientação para os nossos jovens no que diz respeito à educação digital. O tema central da palestra de hoje é segurança digital em família, orientações para o uso saudável das redes sociais. Para a gente organizar o nosso pensamento coletivo, esse encontro vai estar dividido em alguns momentos que estão interligados entre si. A gente inicia com uma atividade de sensibilização que faz a gente pensar no nosso próprio uso das redes sociais. Em seguida, a gente mergulha nas fundamentações teóricas, explorando o papel das redes sociais na vida das crianças e dos adolescentes, os riscos associados ao uso inconsciente, as bases neuropsicológicas do uso excessivo e, é claro, o papel fundamental da família e da escola, da comunidade, na construção de uma presença digital segura e equilibrada. Vamos lá? Bom, os objetivos desse encontro são três e também estão interligados. Primeiro, a gente deseja compreender profundamente esse ecossistema digital contemporâneo e qual é o impacto dele no desenvolvimento infantil e adolescente. A gente vai fazer isso analisando as redes sociais não apenas como ferramentas de comunicação, mas como ambientes complexos de socialização que reconfiguram as identidades, as relações interpessoais, as emoções e os valores dos nossos jovens. Partimos do entendimento de que a vida online e offline estão já profundamente entrelaçadas em uma simbiose que para essa geração é inevitável. E ainda temos dentro desse mesmo objetivo de que a educação digital seja tratada como uma dimensão essencial e indispensável na formação integral do ser humano. Nosso segundo objetivo, a gente busca examinar com mais profundidade os mecanismos psicológicos e neuropsicológicos que sustentam esse uso tão excessivo das redes, com base nas mais recentes evidências da neurociência. Os estudos longitudinais demonstram consistentemente que o design persuasivo das plataformas ativa sistemas de recompensa cerebral de forma intensa, podendo levar a um padrão de uso problemático, a ansiedade social generalizada, a alteração significativa nos padrões de atenção, a prejuízo profundo na qualidade de sono. Então, compreender esses mecanismos e a sua complexidade é fundamental para como adultos intervir de forma consciente, preventiva e efetiva no uso das redes. E por fim, e não menos importante, queremos construir coletivamente um modelo abrangente de orientação familiar baseada no diálogo contínuo e na corresponsabilidade com a escola, fornecendo ferramentas práticas e acessíveis para que as famílias, para que os responsáveis, para que os educadores possam mediar o uso digital de forma intencional, segura e promovendo saúde integral das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, o objetivo final, gente, desse bate-papo é que cada um de nós saia daqui com entendimento conceitual, mas também operacional, sobre como a gente pode, juntos, em parceria, formar cidadãos digitais que são críticos, que são éticos, que são responsáveis, mas que também são emocionalmente preparados para lidar com o universo digital. Bom, para a gente começar a nossa primeira atividade de sensibilização,
a nossa relação com, com as telas. E para ela a gente só vai precisar de papel e caneta. Bom, primeiro eu gostaria de propor para vocês que fechassem os olhos por um instante significativo e tentassem refletir de forma genuína sobre um momento recente em que vocês pegaram o celular quase que automaticamente. Pode ter sido ao acordar, pode ter sido durante uma refeição, para ir ao banheiro, ao esperar alguém, ou mesmo em um intervalo no trabalho. Tentem observar com o máximo de honestidade a emoção que está por trás desse gesto que parece muito inocente. Era tédio? Era uma ansiedade latente? É uma solidão não reconhecida? É o desejo constante, de fato, de se conectar? Respira fundo e tenta, de fato, reconhecer qual que é esse sentimento por trás desse hábito. Quando repetido sistematicamente ao longo dos dias, esse hábito vai formando o tecido invisível da nossa vida. Agora, tenta imaginar uma desconexão, ainda de olhos fechados, tenta imaginar de uma forma bastante vívida um dia inteiro sem as redes sociais, sem rolar infinitamente a sua timeline em algum momento do dia, sem buscar o celular para verificar se existem novas notificações. Que sentimentos genuínos você acredita que surgiriam de um dia assim? Seria um alívio, uma sensação de liberdade? Seria um vazio muito grande, existencial? Surge medo dessa situação, ansiedade por essa separação da vida digital? Tenta pensar conscientemente no que você poderia fazer com esse tempo, a presença que seria recuperado sem as redes sociais durante esse dia. Quais conversas presenciais iriam acontecer? Quais projetos adiados poderiam ser retomados? Quais silêncios pessoais poderiam ser ressignificados? Abre os olhos e, para quem se sentir confortável, anote no papelzinho ao lado a palavra que melhor descreve essa reflexão. Você pode ter passado por palavras relacionadas à liberdade, à ansiedade, à conexão, a equilíbrio, à redescoberta. Bom, essa atividade ela nos lembra visceralmente que educar para o uso digital consciente começa necessariamente da nossa própria conduta, diz respeito à nossa autoconsciência, à autorreflexão. Não podemos orientar verdadeiramente as crianças e os adolescentes se a gente não compreende e transforma as nossas próprias dinâmicas pessoais em relação à dependência que, como adultos, temos das telas que nos rodeiam. Bom, para quem se sentir confortável, convidamos a enviar uma imagem ou mesmo um texto das respostas que surgirem nesse papel. Parte desses materiais poderão ser compartilhados de forma anônima e sempre muito ética em futuras ações da comunidade FIEB, inspirando outros educadores, famílias ou mesmo crianças e adolescentes na caminhada dessa transformação com a relação que a gente tem com as redes sociais. Bom, vamos começar a nossa fundamentação teórica? Nosso primeiro tópico é redes sociais, a reconfiguração da infância e da adolescência. Bom, gente, a gente vive um período, um momento histórico que é absolutamente único por diversos momentos, mas
por diversos motivos, mas em especial, um ponto que a gente queria trazer diz respeito à mudança da socialização. A socialização tradicional e a construção progressiva da identidade, elas passaram inevitavelmente e de forma irreversível pela mediação constante das plataformas digitais. As redes sociais contemporâneas, elas não são apenas um lugar virtual em que os jovens frequentam esporadicamente. Elas são um espaço relacional complexo que modela profundamente as percepções que se tem de mundo, os valores fundamentais, as emoções mais íntimas, a forma que lidamos com essas emoções e os nossos comportamentos sociais. Segundo uma pesquisa recente da TIC Kids Online Brasil, de 2023, conduzida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, impressionantes 88% dos usuários brasileiros entre 9 e 17 anos estão ativos em pelo menos uma rede social regularmente, sendo que 28% relatam ter sido tratados de forma violenta, ofensiva ou hostil nesse ambiente digital no último ano. Esses dados revelam uma realidade social inescapável. A vida digital tornou-se parte integrante e dispensável do desenvolvimento contemporâneo. E os seus riscos, que são multifacetados, como o cyberbullying, a exposição excessiva não consentida, o contato perigoso com estranhos, a violação da privacidade, tudo isso exige uma postura ativa, propositiva e colaborativa, e não apenas restritiva e punitiva por parte das famílias e das escolas. A pergunta profunda e fundamental que precisa ser feita não deve ser como afastar os jovens das redes, mas sim como prepará-los integralmente para estar nesse território complexo, com segurança, com autonomia, com uma autonomia que precisa ser progressiva, com uma construção de um senso crítico que é necessariamente cada vez mais aguçado. E o principal, sem que eles percam a responsabilidade social, ainda que em um universo digital. Bom, dentro ainda da nossa fundamentação teórica, a gente queria falar um pouco sobre a neurociência do uso digital, a recompensa, a atenção e a dependência contemporânea. As redes sociais, elas foram projetadas de uma forma intencional por especialistas em comportamento para capturar e reter de forma maximizada a atenção humana. Então, através de mecanismos psicológicos sofisticados de likes imediatos, notificações intermitentes, rolagem infinita, recompensas variáveis, que ativam diretamente o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina em padrões imprevisíveis, o mesmo neurotransmissor que é fundamental associado a prazeres primários, como comer, socializar ou ainda reproduzir. Estudos avançados, gente, em neuroimagem funcional demonstram consistentemente que o uso excessivo e não supervisionado está associado a alterações significativas no desenvolvimento do córtex pré-frontal, região cerebral que é crucial, responsável no controle inibitório, na tomada de decisão complexa, na regulação emocional e no planejamento de longo prazo. Sobre esses estímulos constantes de recompensa superestimulantes, o cérebro pode se tornar mais suscetível ao desenvolvimento de ansiedade generalizada, trazendo dificuldade da concentração sustentada em uma busca que pode se tornar até patológica por validação externa imediata. E isso não significa categoricamente que as redes sociais são a maior vilã tecnológica do desenvolvimento da nossa sociedade, mas isso evidencia que o seu uso precisa ser dosado, supervisionado
e contextualizado, especialmente durante os períodos críticos da infância e da adolescência, quando a arquitetura neural ainda está em um processo intenso de maturação e de consolidação, gente. E que riscos reais e imediatos são esses, então, que a gente está falando, né? Vamos falar um pouco da superexposição inconsciente até o assédio digital sistemático? Além dos desafios do uso excessivo, existem riscos relacionais concretos e questões de segurança digital que exigem atenção urgente e coordenada. A gente queria trazer dentro de tópicos, mas a primeira dela é a superexposição involuntária. É o compartilhamento, muitas vezes inconsciente, de dados pessoais sensíveis, de fotos íntimas, de localização em tempo real, de informações familiares que podem ser usadas de forma maliciosa por terceiros e por pessoas não autorizadas. Um outro ponto que a gente queria trazer é o cyberbullying estrutural. É a perseguição digital metódica, essa humilhação pública digital, sistemática, junto de uma difamação coordenada no ambiente online, que tem um impacto profundo e duradouro na saúde mental, na autoestima, no desenvolvimento psicossocial desse indivíduo. Ainda é importante falar do contato predatório com estranhos, né? Essa aparente facilidade da interação com pessoas desconhecidas em ambientes digitais não moderados, que exigem que os jovens desenvolvam competências específicas para reconhecer, para evitar e para reportar situações de risco em potencial. E a gente ainda tem a desinformação organizada, né? A viralização acelerada de conteúdos falsos, teorias conspiratórias, desafios comportamentais que incentivam explicitamente comportamentos de violência, de autoflagelo, ou ainda de condutas que colocam em risco a própria vida ou a vida de terceiros. E aqui, gente, a educação digital ela assume um papel fundamental, protetor. Assim como ensinamos tradicionalmente as crianças a não falar com um estranho na rua, a gente precisa educar digitalmente para não compartilhar dados pessoais de forma indiscriminada, para desenvolver uma desconfiança saudável em relação a perfis de desconhecidos, a comportamentos suspeitos online e outros pontos que possam deixar as nossas crianças e adolescentes em risco no ambiente digital. E, bom, como tema dessa palestra, a gente trazia o papel transformador da família, mediadores digitais ativos e porto seguro emocional. Bom, a família contemporânea constitui a primeira e a mais importante referência no uso consciente e equilibrado das telas. E aqui a gente tem a intenção de trazer algumas orientações práticas e viáveis que podem fazer diferença significativa no dia a dia digital das nossas famílias, gente. Bom, a primeira coisa é estabelecer combinados conscientes, é definir de forma democrática horários específicos, contextos adequados e limites negociados do uso tecnológico. Por exemplo, é inadmissível o uso de telefone durante as refeições, ou durante meia hora antes de dormir, ou enquanto a gente está tendo uma conversa presencial, por exemplo. Esses combinados precisam ser consistentes e bastante detalhados. Os pormenores precisam ser explícitos, para que eles não deixem dúvida e para que, através desses combinados declarados, as crianças e adolescentes possam se guiar na construção de um repertório comportamental sobre como a gente usa as telas nas convivências em sociedade. A gente precisa navegar junto intencionalmente. A gente tem que
acompanhar regularmente os conteúdos acessados pelas crianças e pelos adolescentes. E aqui a ideia não é ser um vigilante punitivo, mas sim um guia curioso e interessado. Assim como antes a gente se questionava sobre os livros que os nossos filhos liam, ou os amigos que tinham que vir em casa primeiro para a gente liberar um passeio junto, a gente precisa estar curioso em relação à vida online das crianças e dos adolescentes. E é por isso que a gente tem que se sentir seguro para perguntar abertamente: o que você estava fazendo nas redes sociais hoje? O que você mais gostou de ter visto? O que te prendeu genuinamente aqui? Quais benefícios você acredita que teve por ter dedicado esse tempo a essas redes sociais? O que você viu que te preocupou, que você percebeu que era algo que deveria gerar preocupação ou que não era adequado à sua idade? A gente precisa se sentir seguro para fazer perguntas abertas que mostrem para as nossas crianças e adolescentes a nossa intenção de acompanhar a vida deles durante o desenvolvimento, seja na vida real ou na vida virtual. A gente precisa educar para a privacidade, gente. A gente precisa ensinar progressivamente a configurar perfis como privados, a não compartilhar senha em nenhuma circunstância, a pensar criticamente antes de postar um conteúdo qualquer, a compreender as consequências da exposição a médio e longo prazo, já que o rastro digital ele não pode ser calculado. E a gente ainda precisa promover ativamente a criticidade digital. A gente precisa ajudar as crianças e adolescentes a criticar sistematicamente os conteúdos duvidosos, a verificar fontes de notícia, a identificar padrões de beleza, de sucesso, de dinheiro, de fama, que são irreais. A gente precisa desenvolver anticorpos contra a desinformação e contra a manipulação digital que hoje existe na nossa sociedade. O objetivo final, gente, não é controlar de forma obsessiva, mas é de capacitar progressivamente a independência para que os nossos jovens possam ter uma autonomia digital que seja responsável e, desse jeito, exercer cidadania ainda na vida digital. Bom, vamos seguir para o nosso próximo tópico? Aqui a gente gostaria de falar da ação conjunta e estratégica. Em todas as nossas palestras, a gente traz sobre como família e escola devem se unir. E dessa vez a gente quer falar sobre essa construção coletiva para a construção de uma sociedade segura, né? Justamente, gente, porque de forma isolada, sozinhos, pais e educadores se sentem legitimamente sobrecarregados pela complexidade e pela velocidade da transformação digital. Mas se a gente trabalha junto, integrado, coordenado, formando uma rede real de proteção e apoio e orientação digital, se torna mais fácil de atravessar esse desafio que é nosso e que é contemporâneo e que é bastante urgente. Bom, para isso a gente precisa ter uma comunicação constante e bidirecional. A escola deve informar proativamente as famílias sobre projetos pedagógicos digitais, sobre riscos emergentes, sobre oportunidades educativas. E as famílias, por sua vez, devem relatar abertamente preocupações, incidentes, observações relevantes, criando um fluxo contínuo de informações confiáveis sobre a vida dos nossos alunos e das nossas crianças e adolescentes, no universo real e no universo digital. Os espaços democráticos, gente, de formação para adultos precisam ser criados. Muitos pais irresponsáveis não sabem como orientar adequadamente, porque não compreendem profundamente as dinâmicas, as linguagens, a cultura das redes sociais modernas.
E é por isso que a escola precisa também ministrar, junto com educadores, com especialistas, momentos como esse, que tem por objetivo reduzir significativamente essa lacuna geracional, digital, entre pais e filhos, entre famílias e crianças e adolescentes. E o diálogo precisa ser permanente e orientado para soluções que sejam colaborativas. Quando incidentes digitais ocorrem, porque inevitavelmente irão ocorrer, a pergunta estruturalmente que deve ser feita é: como que a gente vai resolver isso junto, de forma construtiva e educativa, e não de quem é a culpa, da escola ou da família, sobre isso ter acontecido? Porque ambos, família e escola, precisam se ter como aliados indispensáveis num projeto comum do desenvolvimento saudável, seguro, integral das nossas crianças. Gente, a construção pode ser participativa, inclusive, no espaço de protocolos. As famílias podem pedir para a escola a construção de protocolos, de fluxos que facilite a comunicação num momento de crise digital, no momento em que seja identificado um cyberbullying, uma exposição excessiva, que coloque o seu filho, ou sua criança, o seu adolescente, em real risco evidente naquele momento. Porque dessa forma, todas as responsabilidades são compartilhadas democraticamente. Bom, se o problema ele é integrado, as soluções são integradas, a gente também propõe conclusões integradoras, pensando em uma aliança estratégica entre escola e família nesse mundo digital. Para a gente finalizar essa conversa, gente, a gente gostaria de reforçar com muita convicção de que a segurança digital efetiva não se constrói através da proibição pura e simples, ou de um medo infundado, ou da presença de uma ideia de uma construção de medo infundado dos nossos jovens às redes. Isso se constrói através de um diálogo constante, qualificado. É uma construção que precisa ser paciente, que exige confiança na relação. Ela começa quando verdadeiramente a gente assume coletivamente o papel de mediador digital, que precisa ser atento, que precisa ser curioso, que precisa ser humilde, porque por vezes a gente desconhece as ferramentas. E aí a gente substitui progressivamente o medo do desconhecido pelo diálogo informado. É quando a gente se demonstra consistente, através do nosso exemplo cotidiano, de que a vida online também, offline, também preserva riquezas, com conexões e significados que são fundamentais para o desenvolvimento humano integral. Não se trata de vigiar obsessivamente cada clique ou tentar controlar cada movimento digital, mas de construir cuidadosamente, intencionalmente, uma relação de confiança genuína, onde os nossos filhos, alunos, jovens, saibam profundamente que podem e devem compartilhar suas dúvidas, seus incômodos, suas alegrias, seus medos digitais, sem julgamento prévio, sem desqualificação e sem temer proibições ou exclusões do mundo digital. A aliança estratégica entre família e escola representa um alicerce indispensável para a gente enfrentar os complexos desafios da era digital. Essa parceria ela deve ser construída em pilares sólidos de confiança recíproca, de comunicação transparente e de corresponsabilidade genuína, onde cada parte reconhece e valoriza o papel complementar da outra parte na formação de cidadãos digitais éticos, críticos e emocionalmente preparados. Bom, gente,
que a gente possa sair desse encontro não apenas com mais informações, mas com um compromisso renovado de trabalhar juntos, família e escola, na construção de uma comunidade digital mais segura, mais ética e mais humana para todos os nossos jovens. Eu agradeço em meu nome e em nome da Educação Inédita, equipe que orgulhosamente eu faço parte, por compartilharem esse tempo precioso com a gente. Que cada um de nós saia daqui com a missão renovada de ser uma referência de vida em equilíbrio entre online e offline, de cuidado responsável e de consciência digital ampliada, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, mas entendendo que isso faz parte da construção de uma nova comunidade que leva a uma sociedade que educa para o mundo digital. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.